Dona Helena, muito obrigada por receber a gente aqui na casa da É senhora, um prazer. para esse momento de bate-papo, né, para a gente conhecer e conversar um pouquinho sobre a história da nossa igreja, que esse ano completa 100 anos, 100 né. anos. E qual que é o nome da senhora completo? Helena Aparecida do Nascimento Araújo. E quando e onde a senhora nasceu? Meu nascimento é muito engraçado, eu sou penapolense. Eu nasci no Córrego Grande, vivi antes de vir para cá, toda a parte lá. Minha paróquia era São Francisco, sempre, desde criança é São Francisco. Mas eu não sei o porquê que o meu pai me registrou aqui. Então, se for pegar meus documentos, é muito engraçado, porque ele colocou o bairro do Alambari, que não tem nada a ver, que é o bairro do Alambari, porque pertencia para cá, e para registrar aqui tinha que pertencer para cidade. Então, ele Aham. colocou o bairro do Alambari, município de Alvorada, e me registrou aqui. Eu falo, gente, que coisa mais engraçada, né? Eu nunca morei, não era daqui. Era Córrego Grande, município de Penápolis. Ah, ele já estava prevendo que a senhora viria para cá. Com certeza. Então, há quanto tempo faz que a senhora veio para Avanhandava? 30 anos. A primeira lembrança que a senhora tem da paróquia de Santa Luzia? Lembrança maior daqui. Eu sempre trabalhei em paróquia. Eu nunca fui de ficar parada, não gosto. Então, eu sempre fui catequista, desde os meus 12 anos, graças a Deus. E nunca tinha ficado parada. E, de repente, tive que vir para cá. Engraçado é que eu não queria vir. Olha. Nunca, nunca, nunca eu queria ir para Penápolis. Sair do sítio que a gente morava para ir para Penápolis. Mas, por um monte de coisa que não veio ao caso agora, não deu. Eu tive que vir para cá. Vim contrariada. Falavam mal até do coitado do Padre Natal, e ele era todo sisudo, né? E eu comecei na missa, vim para cá, comecei na missa, mas missa, aquilo não era para mim. Eu queria participar, como eu participava lá. Lá eu era dirigente de comunidade, né, do bairro, eu que conduzia tudo, eu era catequista, eu queria continuar. Aí eu falei com o padre. Minha primeira lembrança é, o padre marcou uma reunião, amanhã vai ter uma reunião, 7h30, era numa segunda-feira, isso seria, e eu fui. Não apareceu ninguém, acabou a missa das 7, que era 7 horas, acabou a missa, foi todo mundo embora e ele ficou sozinho na porta da igreja. Eu aguardando, sentei e fiquei aguardando, não aparecia ninguém. Aí eu peguei e falei, vou falar com o padre, né? Aí cheguei e contei para ele, me apresentei, ele ficou muito feliz. E é engraçado que nisso chegou o Reinaldo e a Neide, a primeira lembrança que eu tenho, nunca tinha visto. Ele pegou e falou assim, dona Neide, quero que ela trabalhe junto com a senhora. E não teve reunião, coisa nenhuma. Foi a forma que eu conheci as primeiras pessoas da comunidade, a Neide e o Reinaldo. E ele, muito esperto, ele foi falar com os freios depois me contaram, eles foram perguntar de mim. Olha. Aí ele foi perguntar de mim para os freios falaram como que eu era lá, ele voltou, e aí foi maravilhoso trabalhar com o Padre Natal, é a minha primeira lembrança. Aí a senhora começou com o Padre Natal na catequese? Não. E aí ele me convidou para ministro, eu falei para ele, como você ministro, não conheço ninguém, vamos falar com sapinho de fora, chegando, mandando em tudo, né? Ele não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí quem me ajudou muito nessa parte foi a Dona Rosa, lembra da Dona A da Rosa? Dona Da Rosa, Apostolado da Oração. lembro. Eu tremia que nem vara verde. Imagina, uma paróquia que eu não conhecia ninguém, sendo ministro do catecismo. E naquela época, o ministro da semana abria e fechava a igreja. Era a responsabilidade do ministro. Aí depois fui ajudando na catequese. Aí tinha um setor lá na ponta que ele achava que não tinha jeito, de jeito nenhum, despontou tanta gente depois. E ele falou para mim, a senhora é minha última esperança. Foi um setor maravilhoso, que era a Sagrada Família, lá na saída de Penápolis, lindo. Até hoje tem muita gente na igreja de lá, né, que começou comigo ali. E assim, as primeiras lembranças que eu tenho da paróquia. Olha. São essas. E como que a igreja era antigamente, assim? O que a senhora lembra? É que a senhora já pegou praticamente... Caminhando, só que era assim, ela era assim, daqui eu trabalhava lá para cá, ela era muito, assim, mais para trás, vamos dizer assim, sabe? Estava bem atrasadinha. E ele já estava há bastante tempo, né, à frente da paróquia, né? Muito, e ele era bem... Mas aí ele foi dando abertura, ele foi deixando fazer, por exemplo, procissão de ofertas que não tinha, e a gente começou a fazer. Entrada não tinha,
ele deixou fazer. E começou assim, sabe, deixar a gente trabalhar de forma diferenciada na catequese. Ele foi se abrindo, e ele era muito assim, contrário do que as pessoas falavam, ele era muito bacana, ele era muito brincalhão, ele se abria para aquilo que a gente falava, ele disse que você falasse com jeito, né? Sim, com certeza. Qualquer pessoa é assim. É verdade. E foi muito bom trabalhar com ele, só que aí depois ele ficou doente, né? Foi quanto tempo que a senhora trabalhou com ele, então? Olha, não, de tempo, assim, eu sou muito ruim, Lília, tem que ver as datas, eu não tenho data. Mas não foi muito tempo. Mas é engraçado que eu falo assim, às vezes eu começo a pensar no Padre Natal, e foi tão pouco tempo, e para mim foi tanto tempo, porque eu nunca vi uma pessoa confiar na outra sem conhecer como ele confiava em mim. Em Natal faleceu, a senhora continuou na igreja e foi acompanhando todos os padres, né? Todos, um por um. E quando ele ficou doente, veio o Padre Fábio para cá, que era uma graça, tadinho. Eu lembro do Padre Fábio. Veio o Padre Fábio. Cabecinha branquinha? Isso, veio ele ficar aqui. Aí depois veio, aí ele só ficou durante o tempo que o Padre Natal estava doente mesmo, né? Aí depois ele veio Aldari, depois Celso, e daí por diante. Foi acompanhando. Cada padre vai deixando marcas diferentes na paróquia, né? Completamente diferente do outro. Para trabalhar na paróquia, é engraçado, você não pode perder o primeiro dia da primeira reunião. Que aí você já entende como que é aquele padre. Você entende como ele vai entender como é a paróquia, porque a paróquia já existe. Então, eu acho assim, quem fala mais alto é a paróquia. Cada padre deixa a sua marquinha, mas é uma marquinha que ainda fala assim, Aldari. Aldari foi uma pessoa incrível, porque ele mudou a paróquia totalmente. Ele mudou, mas ele mudou literalmente. Só que é tão engraçado que a gente falava assim, nós vamos fazer tal coisa, era data de alguma coisa importante na paróquia. Aí a gente se reunia, e aí, padre, como que a gente vai fazer? As primeiras, uma por uma. Ele dizia assim, como o Natal fazia. Eu não me esqueço disso, Daldari, como o Natal fazia. Aí a gente falava assim, 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 vamos fazer igual? Depois a gente vai sentar, avaliar e eu vou dar uma nova proposta. Se vocês acharem a proposta melhor, daí a gente começa as mudanças. Assim foi, tudo, todo o tempo. Ele nunca mudou uma coisa antes de fazer. Como a comunidade era acostumada a fazer. E assim ele foi modificando a comunidade. Eu falo, foi o padre que mais mudou a comunidade e ninguém percebeu. Quais eram as principais festas ou eventos que aconteciam na paróquia, né? Então, nesse período que a senhora veio para cá. Então, quermesse, festa foi uma coisa que foi muito modificada pelo Aldari, repito. Porque na época do Padre Natal fazia quermesse, mas era uma quermesse assim, pequena, não tinha nem quase som, então ficava uma coisa assim estranha, sabe? Não sei, as quermesses não eram legal, não. Aí depois com ele, sim, aí são as quermesses que a gente vê repetir hoje, e ele começou e continua igual. Entendi. Mas essa dinâmica de hoje foi ele que começou dessa forma. Ele que começou. Sabe, com bingo, com tudo, assim, com som, todas essas coisas, começou dele para cá. Antes tinha sim, mas era mais... Certo. E a paróquia teve importância na sua vida pessoal e familiar? Ela teve importância na minha vida pessoal, porque eu sei disso, a minha vida é conduzida por Deus sempre. É uma coisa que eu não tenho medo de nada, é tão engraçado isso, né? Já passei poucas e boas na vida, nunca me intimidei. A única coisa que eu ainda me preocupo é quando algum filho fica doente, eu fico apavorada, mas do mais, eu acho assim, não tem problema que não seja resolvido, porque se a gente se deixar levar por Deus. E eu acho que isso fez bem para mim. Eu acho que Deus queria que eu viesse para cá. Porque Deus me ajudou, Ele me usou, porque eu não sou ninguém. Sou ninguém. Sou uma pessoa tímida, medrosa, apavorada, assim, medo de falar em público, medo de tudo. E Ele me usou para isso. Então, quando eu vejo catequizando os meus, já mais velhos, que me esperam para dizer assim, olha, aconteceu isso ou aquilo na minha vida, eu me lembrei daquilo que a senhora me falou lá atrás.
Quando eu vejo, às vezes em retiro, como já aconteceu tanto, de pessoas dar testemunho de vida e falar que foi porque escutou uma historinha minha. Essas histórias. Quando eu estava fazendo rádio e um dia chegou um pastor que estava passando pela cidade, ele entrou lá, me cumprimentou e falou para mim se ele podia usar o que eu tinha falado naquele dia no culto dele, sabe? Quando passa pessoas assim, às vezes de longe, que pegavam o rádio só passando aqui e me procuravam, aí isso é muito engraçado, me procuravam para falar. É viajante, essas pessoas assim, e principalmente catequizando, como eu estou falando. Aí eu sei que Deus queria que eu viesse para cá. Ele tem os seus Tem, planos e como tem, não e não adianta fugir, é como diz o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E então ele queria que eu viesse para cá. Então eu vi vidas modificadas, eu vi pessoas melhorando a vida, eu tive testemunho incríveis de catequizando, é que eu não conto, eu fico na minha, mas de catequizando que mudou vida totalmente, assim. Isso me deixa numa felicidade, por isso que eu falo assim, por isso que a gente não pode ter medo de nada e nem dizer não. Não, não vou fazer isso, não vou. Eu não queria vim, mas Deus me queria aqui, por esse tempo que de repente eu modifiquei a vida de algumas pessoas. Eu não, Deus através de mim. Bom, a senhora já me falou que foi ministra da Eucaristia, né? Que foi quando começou aqui. Catequista. Teve mais alguns movimentos que a senhora tomou Coordenadora de frente? batismo, coordenadora de liturgia, bastante tempo, as duas, bastante tempo. A vida inteira. Ajudava as outras pastorais Pastorais, que né? Porque a gente, precisavam. a gente fica sempre ali, né? Onde me pediam, eu A gente ia. ia. A senhora lembra de alguma procissão ou celebração assim que te marcou? A primeira caminhada que a gente fez de quinta para sexta-feira santa, porque para mim era novidade, nunca tínhamos feito. E as paradas que a gente foi fazendo, elas foram tocantes. Assim, sabe? Foram muito tocantes. E para mim, marcou e me ensinou. Marcou muito, porque o final seria aqui na capela. A gente deu volta por tudo. Era tudo sítio em volta ainda, né? Quase. Onde a cidade lá em cima hoje era tudo... Passava por cima de vaca e tudo mais. E era para voltar daqui. E eu entendi uma coisa. Eu falei, Deus ensina para a gente, né? Foi linda, maravilhosa, me tocou muito. Foi emocionante. Foi assim foi de arrepiar mesmo, só que quando chegou aqui, foi terminada, e a gente estava numa sexta-feira santa, e aí cada um foi para sua casa, só que aí dispersou, e aí não teve uma volta como deveria ter tido. Quer dizer, começou a se falar um pouco alto, e começou, sabe, alguma coisa assim que eu acho que não era apropriado por dia. Uhum. Então, me chamou a atenção de início, porque foi maravilhosa, e depois no final, porque acabou de forma errada. Entendi. Aí eu entendi que tinha que voltar para a matriz de novo, porque na frente ali de onde estava, porque naquela época ficava a noite toda pessoas lá na sala da fraternidade, em vigília. Então eu pensei assim, se a gente terminar ali na frente, vai ser silêncio total e cada um vai para o seu canto bonitinho, de boquinha fechada, como deve ser. Então foi a primeira que me marcou muito. Depois E as isso outras foi foram feitas com assim. que padre? Ainda o Dari. Ainda o Dari. Ele que começou. Quais os padres que marcaram sua vida ou a vida da comunidade? Eu acho que cada um deixa a sua marca, né? Do seu jeito. Eu creio, assim. Cada um tem seu jeito de trabalhar, seu estilo. E todos marcaram, né? Sim. Todos marcaram de um jeito ou de outro, todos marcaram. Alguns de uma forma maior, outros de uma forma menor, como ser humano é ser humano, Sim. né? Mas todos marcaram, sim. Aqui ainda teria, né? Se tem alguma história, uma lembrança especial com algum deles. Então, acho que seria o Padre Natal, né? Para mim, sim. E que mensagem a senhora gostaria de deixar assim, para as novas gerações, para essa comunidade que está nascendo, que está vindo, né? Essa juventude? Eu acho que seria nunca perder a fé. E acima de tudo, ser cristão. Porque para isso tem que conhecer Jesus, é o que eu sempre falei.
Tem que conhecer profundamente Jesus. É tão fácil conhecer Jesus. Ele foi tão claro nas explicações dele, o que ele quer. Eu lembro do primeiro padre que me tornou catequista aos 12 anos, depois ele foi bispo e tudo mais. Hoje ele é falecido. Hoje eu estava falando dele, é engraçado, me lembrei muito dele hoje. Ele me disse assim, para nunca deixar perder de vista Jesus e Maria. E ele falou assim, Jesus ele veio para ensinar o caminho da salvação. Então, viva como ele viveu para que você consiga fazer alguma coisa de bom na vida, porque é através daquilo que ele ensinou. E a mensagem que eu acho que ele passou para mim, a que eu levo comigo, e a que eu deixo para todo mundo. Eu acho assim, conhecer Jesus. Primeira coisa, conhecer Jesus e Maria. Ver os evangelhos, tudo certinho. Quando for fazer alguma coisa, pensar assim, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? Eu estou fazendo certo? Como que ele quer que eu faça isso? Né? Isso vai afetar alguma pessoa, essa decisão que eu estou tomando? O que eu estou fazendo hoje vai fazer o bem, vai fazer o mal para alguém? Quer dizer, sabe, sempre assim, se Jesus tivesse que tomar uma decisão agora, qual seria? Toda encruzilhada que a gente se vê, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E para isso a gente tem que ler muito a palavra de Deus, principalmente os evangelhos. Então eu falo sempre, sabe, tem dificuldade com Bíblia? Tudo bem, leia os evangelhos de Jesus Cristo e se deixe guiar por ele. É tudo que a gente precisa saber e viver, né? Tudo. É o que guia, é o que norteia, é o que vai fazer a comunidade ficar de pé ou não, é o que vai fazer as famílias serem famílias verdadeiras ou não, sabe? É o que vai fazer essa juventude ser uma juventude sadia lá na frente ou não, essas crianças que estão crescendo, quer dizer, é palavra. Todo dia eu peço nas minhas orações de manhã, em um dos meus terços, eu rezo 5, em um deles eu peço conversão. E peço muito, que em todo lar tem a palavra de Deus. Você já pensou se todo pai, toda mãe falasse de Deus para os filhos? Não ia ter nada errado. Porque eles iam crescer sabendo que existe um Deus e como é esse Deus. Ele é amor, ele é bondade, ele é justiça, ele é solidariedade, fraternidade. Né? Ele é união. Né? Então, eu acho que a base da vida da gente é a palavra de Deus. Eu agradeço que a senhora tenha topado participar desse momento. Tenho certeza que vai fazer a diferença para quem estiver ouvindo, né? Ou lendo o que a gente for preparar. E eu agradeço muito, viu? Imagina. Que Deus te abençoe sempre. Amém. A todos nós, Maria. Abençoe a todos nós. Amém. Amém.